Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Em 1935, terminou a fase do pensamento e também terminou a fase espiritual. Mas muitas pessoas não sabem e não sentiram as mudanças de fase e a fase espiritual acabou, que agora é fase racional. Então, todos ainda ligados nos orixás, nessas entidades que já tiveram o seu papel, desempenharam muito bem, mas agora terminou a fase deles. Então, a nova era são outros comandos. O comando agora é racional. Então, nós vamos falar sobre isso. Os orixás que comandavam, que ajudaram muito no desenvolvimento de todos, mas que agora já terminaram. E muita gente pensa que ainda está na fase espiritual, só que o que está atuando como espiritismo é o magnetismo. Como orientar a pessoa que tem guias, protetores e orixás, porque sempre ficaram temerosos de qualquer reação de Umbanda do curso primário do astral inferior? Com a persistência na leitura, você vai conseguir salvar os orixás. Eles passarão para a linha justa e certa, a linha racional. Se eles fossem bons, estariam satisfeitos por ver a luz racional e enxergavam a salvação deles, mas por serem maus é que vivem a perturbar. Porque o mal não quer saber do bem e o mal não reconhece direitos. Mas, com a continuação da persistência da leitura, eles vão se instruindo e passarão naturalmente para a linha certa, a linha racional. O reinado do bem. Você tem condições de salvá-los porque vai se ligar aos habitantes do reinado da Umbanda do astral superior, o curso secundário e no curso superior. Você vai ligar aos habitantes do mundo racional, nossos irmãos e irmãos deles. Daí você, adquirindo forças, poderosas para dominá-los, por estar ligado aos habitantes de um mundo superior a este. Podem ler sem medo, nenhum sem receio algum, porque eles nada poderão fazer contra você, porque está ligando à força mais poderosa do mundo, que é a força racional. Portanto, não tenham medo, nem receio de espécie algum, que estão no caminho verdadeiro da sua salvação e a salvação deles, que sempre viveram aqui nas trevas, no astral inferior. Firmeza na leitura, para a sua redenção, para melhorar de vida, de sua situação e adquirir toda a proteção. O Racional Superior tem alguns trechos que ele diz: tudo é preciso e necessário para a evolução do ser. Que ser? O ser racional. Como nós vamos conseguir esse equilíbrio tão necessário para toda a humanidade e para todos os seres do universo? Como? Através da imunização racional. Mas como vamos adquirir essa imunização racional? Para isso veio um ser com raciocínio desenvolvido, ligado ao mundo racional. Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra. Ele foi o aparelho que o racional superior utilizou para deixar
o código, o passaporte, para nos conduzir, todos os seres, de volta ao seu mundo de origem, que é o mundo racional. Então, foi deixado o livro Universo em Desencanto, aonde está a imunização racional materializada em letras, para com que nós, através da leitura, em alguns momentos em voz alta, que é exatamente para com que, através dos sons, essa imunização racional vai atingindo todos os seres visíveis e invisíveis. E assim vão sendo conduzidos, através da imunização racional, sendo orientados, e essas cargas magnéticas vão sendo naturalmente equilibradas, afastadas dos aparelhos, que são os animais racionais aqui. Nós temos alguns trechos de alguns livros que eu vou ler aqui. Se essas forças invisíveis que vocês ignoravam a origem e a existência, metem-se com elas, sem saberem onde estão se metendo. São forças do fogo, são forças destruidoras, são forças que nunca deram paz e sossego a ninguém. São forças que nunca salvaram ninguém. Aparências não são verdades. E se nessas forças estivesse a verdade, como esses mentirosos vivem pregando e falando, essas forças há muito trariam a paz do mundo, a paz e a felicidade de todos. Isso é mentira. Isso já é muito antigo, de 1000 anos, desde a existência do elétrico e magnético. E se fosse forças para a restauração do bem da humanidade, da fraternidade, da paz e do amor e da felicidade de todos, já há muito todos tinham tudo isto. Mas, pelo contrário, o sofrimento se multiplica cada vez mais. Então, para que implorar as forças aí dentro do fogo? Aí dentro desta fogueira, forças do fogo, força que é fogueira aí do elétrico e magnético, forças destruidoras. Por isso está aí à prova o sofrimento de todos. Ninguém tem sossego, nem para dormir. Quer dizer, quem não conhece a si mesmo vive enganado e enganando os outros, jogando os outros dentro do fogo, fazendo propaganda dessas armas do fogo, dessas armas destruidoras invisíveis. Veja se você tem sossego. Veja se você tem paz. Veja se você tem saúde. Vejam o inferno em que vocês vivem. Como vão fazer a propaganda dessas forças? Para jogar os outros dentro do inferno? Para colocar os outros desassossegados sem sossego, agoniados, agonizando, fazendo propaganda dessas forças do fogo, que nunca deram paz a ninguém, nem felicidade, nem sossego, nem melhoras e nem equilíbrio? Enfim, forças só para destruir. Então, por que vivem fazendo propaganda de forças só para destruir o seu próximo? Forças aí do fogo, do elétrico e magnético, do mal, porque dentro desse mundo tudo é mal. Dentro do elétrico e magnético não tem nada de bom. Tudo é aparência, é só mal puro. Dentro dessa deformação não tem nada de bom. E por não ter nada de bom é que todos sofrem, todos penam, que faz pena. Então, para com que nós possamos nos desligarmos desse campo elétrico e magnético, dessas atuações, dessas interferências, influências, dessas energias que estão aí para lapidar, o que nós temos que fazer? Nos ligarmos à energia pura, limpa e perfeita, que está materializada no livro Universo em Desencanto, que é a imunização racional. E como é que nós vamos fazer isto? Através da persistência, com paciência e obediência. Não é isso, Dr. Carlos? É verdade. O tema é bastante amplo, a gente tem que fazer um esforço para resumir aqui. A questão começa no início do Espiritismo na Terra, que o Racional revela logo no primeiro volume,
que foi com a queda do alfabeto astrológico, eles precisaram vir em nosso socorro. Então, a missão espiritual até o fim do 2º milênio, a humanidade tem uma dívida de gratidão que pode-se usar o vernáculo assim, mesmo que não correto, é impagável, né? Não dá, nós temos uma dívida de gratidão porque tudo foram eles que fizeram, nós somos ferramentas, alguém tinha que fazer esse progresso todo que teve. A questão é que mudou a fase e os obedientes, o racional revela, que subiram. E o astral térreo, a parte rebelde, ficou usando os nomes dos antigos para serem recebidos e continuam sendo recebidos. O racional diz que o espiritismo verdadeiro é o conhecimento de si mesmo, primeiro volume, e que quem conheceu o espiritismo verdadeiro conheceu de 35 para trás. Então, os antigos, quando iam fazer algum fundamento, viravam os seus filhos de santo tudo no transe para não aprender e ensinavam o fundamento para 1 ou 2 parentes. Por quê? Por medo do fogo amigo, por medo de aprender aquela magia, aquele feitiço e depois fazer alguma coisa contra ele. Então, esses antigos foram indo embora todos. Esse que é o fato real, a mudança de fase e o espiritismo verdadeiro, que naquela época eles diziam que os mais fortes de cada geração eram convocados por eles aí em cima para trabalharem no Ilê, quer dizer, uma casa de força, trabalhando para aquele grupo conseguir ganhar mais axé, mais energia dinâmica, mais evolução, né? E a comunidade grande também ganhar energia e a sociedade humana evoluindo. Então, isso terminou uma fase. Os bons obedeceram e subiram. Os maus estão aí, com uma regência do magnetismo, mas o racional também garante que o magnetismo está em missão na fase de liquidação. Olha só, a fase racional tem uma parte de recuperação e outra de liquidação, de limpeza da natureza. Então, eles estão seguindo um papel. O bem é sempre maior que o mal, envolve o mal e usa para os seus fins de bem, Petrubaldi, né? Então, essa é a questão. A questão que quem conheceu o espiritismo verdadeiro sabia que havia simplicidade em todas as casas. As casas mais poderosas eram as mais simples, o chão de terreiro batido, um brevezinho para resolver um problema de vida que a pessoa usava, era de vegetal, era coisa simples e todo mundo sabia que ali tinha força de cima trabalhando para o bem da humanidade. E o que aconteceu depois? Começou muita ostentação e o pior, está escrito no histórico do Racional Superior, exploração comercial e mistificação. Não tinha antes isso, era proibido. Eles sempre tiveram o direito de retirar a ligação, a vida aqui do aparelho, se estivesse desobedecendo. Então, hoje em dia, a gente não vê mais isso e vê outras coisas que não são do espiritismo verdadeiro. Mas o bem é sempre superior, né? Há um cinturão eletromagnético que a energia racional que está no sistema comandando a natureza, empurrando esse cinturão eletromagnético para aterrar. No final da réplica, o racional diz que esse magnético superior, que a humanidade desenvolveu por mal, né, por egoísmo, ele está sendo aterrado, vai sumir na fase racional, não vai mais ter nenhuma injunção sobre a humanidade, que vai ficar ligada à energia racional, e o magnético inferior vai continuar comandando só os animais irracionais. Então, a conclusão é que, se não viesse a fase racional, todo mundo ia descer de classe, né? Os conhecimentos que os antigos tinham, era proibido na África, sob pena de morte, de falar fora do Egbé, fora ali era esotérico, né? Entre 4 paredes. E quando veio para o Brasil os conhecimentos que falam dessa parte de orixá, é a mesma coisa, havia pena de morte. Só na década de 20 foi a primeira vez que foi autorizado escrever Caminhos de Odu, mestre Agenor Miranda Rocha, mas mostra que é espiritismo verdadeiro, a relação são com as forças de cima e obediência em primeiro lugar, simplicidade, que é um mandamento da Umbanda, né? Humildade e simplicidade. A fase racional está aí, 3º milênio, universo em desencanto. É verdade. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior
e todos do astral só atendem pelos métodos e modos naturais. Então, para sermos atendidos pela voz suprema universal, pelo racional superior, pelos habitantes do astral superior, precisamos conhecer o natural. O natural é aquele que não prejudica a si mesmo nem a ninguém. Qualquer coisa que você faça em benefício seu e dos outros é um método natural. Qualquer coisa que você faça que prejudica você mesmo, porque você não é o dono dessa vida, e que prejudica seu irmão, não é o modo natural. Então, se você quer ser bem atendido pelo racional superior, pelos habitantes do astral, é preciso saber que não faça mal ao seu vizinho, que o seu venha a caminho. Então você só vai ter aquilo que fizer por onde merecer. É simples, é prático. Não adianta fazer muitos pedidos se você não faz por onde ter esses seus pedidos aceitos. Você não se conhece, não conhece seu natural. Oswaldo. Doutor Carlos, a Sônia disse que quando lê em voz alta, para a parte espiritual, a parte invisível, ouvir. E nós, então, estamos ajudando também a parte espiritual com a nossa leitura em voz alta? Tá na resposta do 8º do histórico, está isso subentendido, né? Voz moderada, uma leitura em voz moderada ou voz alta, eles também estão tendo benefício, eles também vão se salvar, o racional garante, e isso é um fato. A gente sempre orienta para os estudantes que têm problemas dessa parte espiritual, faça a leitura em voz alta que vê. É água fria na fervura, um troço espetacular, fora de série. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal e não perca tempo. Conheça a Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Obrigado pela atenção e salve!